Bom, vamos lá pessoal, bom dia. Bom dia. Nossa aulinha aí hoje é bem curtinha, né? Só temos um horário, já se foi um pedacinho dele. Então vamos prestar bastante atenção para ver se a gente consegue matar esse conteúdo aqui, que é bem simples. É uma sequência do que a gente já vem trabalhando, uma sequência do que a gente já vem estudando. E as equações são as mesmas, não vai mudar nada. Somente a forma de você analisar o problema quanto ao sentido do movimento. E qual tema que é esse? Lançamento vertical para cima. Lançamento vertical para cima. Se nós já estudamos o que é queda livre, que é o que mesmo? Um objeto que é abandonado em um certo ponto, né? Já estudamos também o que é lançamento vertical para... O que é isso mesmo? Eu pego o objeto e ao invés de soltar, eu jogo. Não vou quebrar o pincel não. Então vamos estudar o último caso possível de movimento vertical, que é o movimento ou lançamento vertical para cima. E como você já deve imaginar, agora ao invés de eu pegar o objeto e jogar para baixo, vou pegar o objeto e jogar para onde? Né? E descoberta. Então é isso mesmo. Vamos estudar o que acontece com o movimento de qualquer coisa, de qualquer objeto, quando ele é arremessado, quando ele é jogado lá para cima. O que eu quero que vocês entendam a partir de agora? Eu quero que vocês entendam que nesse tipo de movimento, da mesma forma que os outros, a partir do momento que o objeto sai aqui da minha mão, a única força que vai atuar sobre ele só pode ser o quê? A força... Boa, garoto, é isso mesmo, a força gravitacional. O que é que vai acontecer com o objeto? Ele vai subir um pouquinho e vai voltar, não vai? E o que é que vai puxar ele de volta? Força gravitacional. E quando a força gravitacional está puxando esse objeto, ou quando ela sempre atua em qualquer corpo, ela vai provocar o que nesse corpo? Uma aceleração conhecida como aceleração da gravidade, aceleração da gravidade, força da gravidade, aceleração da gravidade. E como nós já estudamos a aceleração da gravidade, nós sabemos que ela é uma aceleração que sempre aponta para onde? Sempre aponta para baixo. Exatamente. Então vamos começar a análise do movimento em relação ao sentido das nossas grandezas físicas. Então se eu pego o objeto e eu estou jogando ele lá para cima, é porque eu estou imprimindo nele uma velocidade. E se essa velocidade é aquela que está iniciando o movimento, eu vou chamar essa velocidade de velocidade inicial, velocidade 1. Tudo bem daí? Quando esse corpo ele sai da minha mão, ele começa a se mover no espaço, o que é que vai atuar sobre ele, puxando ele para baixo? A força da que vai provocar nele, que nós conhecemos como a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade, ela está sempre apontando para onde? Para baixo. Sempre apontando para baixo. Então a aceleração da gravidade, ela está sempre puxando o corpo aqui para baixo. Tudo bem daí? Beleza. O objeto ele está saindo aqui, ó, de uma altura que a gente vai convencionar chamar aqui de zero, mas eu posso jogar ele de qualquer altura em relação ao chão. Por exemplo, se eu jogo ele daqui, ó, aqui tem mais ou menos 1 metro em relação ao chão aqui. Estou jogando ele de qual altura? De 1 metro. Ele vai subir, vai voltar para esse mesmo metro aqui, ou se eu deixar ele cair até o chão, ele passa desse 1 metro lá para baixo. Mas o movimento original dele está levando ele para onde? Para cima. Então eu posso afirmar também que o deslocamento inicial aqui desse objeto, ele vai levar ele até uma posição S lá em cima. E esse deslocamento, essa distância que o objeto vai percorrer, o pincel está uma desgraça de ruim, essa distância que ele vai percorrer inicialmente é uma distância que também aponta para onde? Para cima. E consequentemente a posição final dele está apontando para cima. Então vamos olhar o sentido de todo mundo aqui. Velocidade aponta para cima, inicial para cima. Gravidade, aceleração da gravidade aponta para baixo. Distância aponta para onde? Para cima. Posição final aponta para onde? Para cima. Distância, velocidade inicial e
posição final, então as três apontando para cima. Somente a gravidade está apontando para onde? Para baixo. Então, se a maioria das tuas grandezas tem sentido orientado para cima, o mais lógico que pode acontecer na tua análise é que tu adote como positivo o sentido positivo para onde? Para cima. Adota o sentido positivo para cima. Ele vai ter mais vantagens por causa de quase que todas as grandezas terem sentido para cima. A única que vai destoar aqui é o quê? A gravidade. Tem que lembrar que ela aponta para baixo. E aqui, pessoal, muito cuidado em relação a isso. Porque quando você faz essa análise, quando você faz essa adoção de sentido positivo para cima, qual é a sua consequência em relação à gravidade? É que ela, por ser a única que aponta para baixo, ela vai ter que ser usada com valor que? Negativo, menor do que zero. Então, aquele valorzinho que a gente está acostumado a usar, né, de 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade, você tem que se acostumar que ele, na prática, quando for colocar nas questões, vai ter que ser igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. É a única coisa que tu tem que ter muita atenção e que vai destoar um pouquinho nas suas fórmulas. Falando em fórmulas, quais serão as fórmulas que eu vou aplicar aqui? Se o movimento ele tem a aceleração, que nesse caso é a aceleração da... Que tipo de movimento é esse? Movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo porque o objeto vai se mover em linha reta na vertical. Uniformemente variado porque ele vai ter uma aceleração aí atuando sobre ele em todo o teu percurso. Muito cuidado também em relação a isso, que a gente considera a aceleração da gravidade como sendo uma constante próxima à superfície da Terra. Mas a gente já viu em questões anteriores que a gravidade depende de quê? Da altitude em relação ao nível do mar. À medida que a altitude cresce, a força da gravidade vai perdendo um pouquinho de intensidade. Logo, esse valor de aceleração da gravidade, na prática, realmente, ele vai ter uma certa variação dependendo da altitude. Mas a gente já viu em questões que essa variação é tão pouquinho próxima da superfície da Terra que a gente pode considerá-la como sendo uma constante. E a gente aproxima essa constante para 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então se é um movimento do tipo uniformemente variado, quem são as equações, ou quais são as equações que vão atuar aqui? Quem são elas? Função horária das velocidade e equação de certo. Então vamos começar pela função horária das velocidades. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Só que para tu não esquecer mais nunca, quando for o caso do lançamento vertical para cima, a gravidade ela tem que ser o quê? Negativa. Tem que ter essa ideia de ser negativa. Então é por isso que alguns livros trazem, inclusive de vocês, que nesse tipo de análise, eles já trocam o sinal aqui, ó. Já colocam um sinalzinho de menos ali na fórmula, para você não ter que se preocupar com o sinal da gravidade. Claro que fazendo isso na fórmula, não tem mais necessidade de tu fazer essa substituição do número. Tu vai colocar G aqui como 10. E já tem um menos na frente dele aqui. Já vai ficar o menos 10. Tranquilo? Qual é a próxima função mesmo? Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Muito bem. Só que, como a nossa análise adota o sentido positivo para cima e a gravidade está sempre apontando para baixo, tu já pode chegar na fórmula e fazer o quê? Troca o sinal de mais pelo sinal de menos. E aí, quando for substituir, é só botar 10 aqui no lado de essa fórmula ela pode ser escrita como
pode ser reescrita, na verdade, né? Ao invés desse S2 e esse S1, eu vou considerar o quê? As alturas, né? Vou considerar as alturas. Então aqui embaixo tu ia ter a altura inicial, a altura 1, e lá em cima tu tem a altura 2, a altura final. Então tu pode encontrar no teu livro dessa forma aqui, ó. Ao invés de S2, tu vai encontrar H2. Ao invés de S1, H1. São só as letrinhas que mudaram, a fórmula permanece a mesma. A altura final, a altura inicial. E a gente já sabe que se botar essa altura inicial para a esquerda, ela está positiva, vem negativa. E o que é posição final menos posição inicial? É a distância que você vai percorrer. A distância percorrida aí. Nesse caso aí, a distância percorrida vai ser justamente a altura total do teu ponto de lançamento até o nível mais alto do teu lançamento aí. Então pode ser distância igual velocidade 1 vezes tempo, menos gravidade. Ouviram? Velocidade 1 vezes tempo, menos gravidade vezes T ao quadrado dividido por 2. Então pode aparecer assim, a necessidade de você usar dessa forma, ou dessa daqui. Você pede só a altura percorrida ou a distância percorrida e já resolve por aqui, sem problema nenhum. O que mais pode aparecer para tu aqui? Equação de coincidência. O que é que diz a equação de coincidência? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a distância. E o que é que tu vai ter que lembrar aqui? Que a gravidade ela vai ser negativa. Então na tua fórmula tu já pode chegar e fazer o quê? Troca o sinal de mais pelo sinal de menos. Só por conta disso. Em relação aqui à distância que foi percorrida, isso daqui é o que a gente pode chamar também de altura alcançada ou diferença de altura alcançada. Beleza? Então você pode aplicar a equação de Coulomb, pode aplicar a função horária da distância, pode aplicar a função horária das posições. As duas são idênticas. Aqui é apenas uma variação da primeira. E você pode aplicar também o que? Função horária da velocidade. Beleza? O que é que está faltando na nossa análise que está nas fórmulas e não está aqui no nosso desenho, não está na nossa discussão? o tempo. Tempo? Tem certeza? Tempo é tempo, né? Em qualquer situação da física, em qualquer situação do dia a dia, o tempo ele nunca vai ser, digamos assim, tratado de uma maneira específica ou tratado de uma maneira diferente. Tempo é tempo. Vai medir quanto tempo vai demorar esse movimento aqui. Beleza? O que é que está faltando na gráfica? A velocidade 2. E por que eu preciso falar sobre a velocidade 2? Porque à medida que o objeto vai subindo, a velocidade dele vai o quê? Aumentar. Tem certeza? Estão olhando? À medida que o objeto vai subindo, a velocidade vai o quê? Diminuindo. E à medida que ele sai lá de cima e começa a voltar, a velocidade aumenta. Exatamente. Na subida a velocidade diminui, na descida a velocidade aumenta. Ou tratando de forma em português científico, o módulo da velocidade na subida diminui, o módulo da velocidade na descida aumenta. Beleza? E o quanto ele diminui, professor? O quanto ele diminui? Ele diminui da seguinte forma: sempre que ele chegar aqui em cima, na posição de altura máxima, você vai lembrar que a velocidade aqui na altura máxima, ela é sempre zero. O objeto vai perdendo velocidade, chega lá em cima, uma fraçãozinha lá de segundo, a velocidade dele é zero, ele inverte o sentido do movimento e começa a voltar. E nisso que ele começa a voltar, e sabendo que lá em cima, no ponto mais alto, a velocidade é zero, esse movimento de volta, ele é um movimento de queda livre. Ele parte do repouso e está caindo. Caindo em função de quê?
da gravidade. Então, o movimento de volta é um movimento de queda simples assim. Beleza? Então, lembra desses tópicos, lembra desses termos aí. Bom, existem duas situações que são bem peculiares quando trata disso em questões, em problemas. São problemas clássicos. Que problemas são esses? Para tu calcular a altura máxima atingida e para tu calcular o tempo de subida, o tempo de descida e, logicamente, o tempo do movimento inteiro. São as duas situações clássicas. Pedir a altura máxima e pedir o tempo. Como é que você vai trabalhar com isso? É só aplicar a fórmula. As três estão aqui do meu jeito. Três, porque essa daqui é uma variação da função das posições. Porém, se você já está treinando, já vem fazendo várias questões há um bom tempo, e você começa a perceber algumas peculiaridades, dá para montar aqui, a partir dessas, duas equações aqui bem simplificadas, para tu já encontrar de forma direta a altura máxima e a encontrar de forma direta os tempos. E que variação é essa que dá para tu fazer? É só analisar algumas formulazinhas aqui. No caso da altura máxima, nós vamos analisar a equação de torre certa. Vamos analisar a equação de torre certa. E o que é que nos diz a equação de torre certa? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes gravidade vezes a distância. Considerando que essa distância aqui é a altura que vai ser percorrida, dá para encontrar lá no topo o máximo de altura atingida. Então, eu posso substituir aquele B da fórmula pelo termo Hmax, ou altura máxima. Aqui é o máximo, a altura máxima que o objeto vai atingir lá em cima. Por que tem esse sinal de menos mesmo? Porque o lançamento vertical é para cima, o sentido positivo é para cima, logo a gravidade que sempre aponta para baixo, ela é negativa. Já coloquei o sinal de menos aqui da gravidade. Fazendo a análise e olhando as observações que fizemos aqui antes, nós percebemos que no ponto de altura máxima, a velocidade final é quanto? Então, na tua fórmula, o que é que vai sobrar aqui? Z igual, e Z ao quadrado é o próprio zero. Do outro lado, vai continuar tendo quem? Velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes gravidade vezes a altura máxima. Esse camaradinho aqui, ele está subtraindo, grave para a esquerda como? Somando, né? Então está negativo, vem positivo. 2 vezes gravidade vezes a altura máxima. Tudo isso tem que ser igual a quem? Velocidade inicial ao quadrado. Esse 2 vezes a gravidade, eles estão o quê? Multiplicando a altura máxima. Eu posso passar os dois como? Dividindo, né? Então a altura máxima pode ser encontrada simplesmente você pegando a velocidade inicial ao quadrado e dividindo por quem? Pela gravidade vezes 2, né? Ou 2G. Então no teu livro tu vai encontrar essa relaçãozinha aqui também. Eu sou obrigado a utilizar isso aí para resolver as questões? É claro que não. Isso aqui é apenas uma conclusão a partir dessas análises que fizemos, que a velocidade final lá em cima é zero. Podemos aplicar a equação de torre certa. Então tu pode achar a altura máxima só da gente chega ali. Então, olha que besteira, eu vou te dar A velocidade inicial, que dá, e geralmente é 10. Velocidade inicial tu faz ela ao quadrado, divide por 2 vezes 10, acha a altura máxima. E em relação aqui aos tempos, vamos pensar um pouquinho. Se eu jogo o objeto para cima, ele sobe e desce, né? Subiu e desceu. Subiu e desceu. A partir do momento que ele sai da minha mão, qual é a única força que atua sobre ele mesmo? A força da gravidade.
Então, no movimento de subida, qual vai ser a aceleração? A aceleração da gravidade. Chegou lá em cima, a altura máxima. A velocidade dele é quanto? Ele vai voltar, né? Quando ele começa a voltar, ainda a única força que atua sobre ele é o quê? A força gravitacional. E essa força gravitacional provoca o que nele? A aceleração da gravidade. Está ouvindo, né? Se tanto na subida quanto na descida a tua aceleração é a mesma aceleração da gravidade, o que eu posso falar sobre o tempo que demora para subir e o tempo que demora para descer? Pensa, se a tua aceleração na subida é a mesma, na descida também é a mesma, a distância vai ser diferente? Ou a distância que ele percorre para subir é a distância que ele percorre para descer? Sim, a distância do percorre. Joguei, subiu 1 metro. Vai descer quanto? Subiu 1 metro, desceu quanto? 1 metro. A distância não é a mesma? A aceleração não é a mesma? Então o tempo vai ser o quê? Então o tempo de subida só pode ser igual ao tempo de descida. Isso daqui não cai em prova não, isso aqui despenca em prova. Despenca, cai que nem macarrão. Essa é. Tempo de subida igual a tempo de descida. Sempre. Consequentemente, se eu te pergunto qual foi o tempo total do teu movimento, o que é que tu vai me dizer? Basta tu pegar o tempo que demorou para subir e fazer o que com o tempo que demorou para descer? Calcula o tempo de subir. Tu já sabe que é igual ao de descida. Então pega esse tempo que tu calculou, multiplica por 2, pega o dobro, soma o tempo de subida mais o tempo de descida. Então, ó, tempo total é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Ou 2 vezes o tempo de subida, ou 2 vezes o tempo de descida. Entenderam a ideia? Beleza. Como é que eu posso montar, ou será que eu posso montar uma equaçãozinha simples, tipo essa daqui da altura máxima do tempo? Tá? Sem problema nenhum. Dá para a gente fazer isso. É só tu pensar o quê? Que velocidade final é igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo. Vamos chamar esse tempo aqui de tempo de subida. Esse aumento do objeto está subindo? Subindo. Então, se eu quiser calcular esse tempo de subida, o que eu tenho que lembrar? Que lá em cima a velocidade final é 0, que vai ficar igual a velocidade inicial menos gravidade vezes tempo de subida. Esse termo está subtraindo, trago ele aqui para a esquerda, igual ao contrário de subtrair. Somar, né? Então fica gravidade vezes tempo de subida igual a velocidade inicial. Essa gravidade está multiplicando, passo. Então o tempo de subida é igual a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Então tu pode achar o tempo de subida dessa forma também. Mas nós sabemos que o tempo de subida é falem, eu não esqueci. O tempo de subida é igual ao quê? Então essa forma serve para calcular também o quê? O tempo de subida e também o tempo de descida. Então se tu quiser calcular o tempo de descida, basta usar essa forma também, a mesma forma. Se eu te peço o tempo total, tu lá, usa a fórmula e faz o que com ela? Depois O resultado. uma soma. Ou multiplica por 2. Multiplica por 2. Por desencargo de consciência, deixa eu colocar aqui, né? Tempo total igual a 2 vezes o tempo de subida
E tempo total igual a 2 vezes o tempo de descida. Todos em carro de consciência, lembra disso aí, pelo amor de Deus. Olha só que exemplo bacana para a gente treinar isso. Está ali no quadro já. Treinar, ver se vocês entenderam mesmo essa ideia. Podemos? Vamos lá. O objeto foi lançado para cima com velocidade de 60 metros por segundo, adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Adote, né? G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E calcula o quê? Altura máxima atingida. Se tu lembra dessa relação, tu vem aqui e aplica a relação. Mas antes a gente tem que fazer o quê? Anotar os dados. Que são os dados aí? Qual a velocidade? Final. Inicial. Quanto é a velocidade inicial? 60 60 metros por segundo. Quanto é a velocidade final? 0. Sempre vai ser 0 lá em cima. O que mais? A gravidade. Vamos aqui, a gravidade é o quê? Menos 10. Não tem, né? Depende. Se tu lembra de usar as fórmulas já com sinalzinho negativo, tu vai anotar quanto aqui? 10. 10. Mas não seria melhor não botar o número. Se você não quiser usar as fórmulas com sinal negativo, aí tu joga menos 10. Lembre que aqui, ó, já fizemos a análise desse sinal. Por que aqui é negativo? Porque a gravidade é negativa. Então tu pega daquele jeito e já aplica aqui. Beleza? O que mais? O que ele te pede? Altura. Ele te pede a altura. Nesse caso, a altura Máximo. máxima. Como é que tu vai fazer para calcular isso aqui? Se tu lembrar da relaçãozinha ali, beleza. É só pegar o quê? A altura máxima igual a quem, pessoal? A velocidade inicial ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado sobre A 2 2 H vezes a aceleração da gravidade. Então a altura máxima do teu problema vai ser quanto? a 60 vezes 60 ao quadrado dividido por 2 2 vezes 10 10. Então a altura máxima igual a 3.600. igual A 3.600. 3.600 dividido por quanto? 20, né? 2 vezes 10. 20. Zerinho cancela com zerinho. 360 dividido por 2. A altura máxima igual a 180 metros. Né? Atingiu 180 metros de altura. Beleza? Professor, não quer decorar mais fórmula. Não tem problema, tu resolve por lá. É só aplicar a mesma equação policética que a gente já vem acostumado. Vai ficar do mesmo jeito aqui. Velocidade de 2 ao quadrado, igual a velocidade de 1 ao quadrado, mais, nesse caso, fica menos 2 vezes a gravidade, vezes a altura máxima. Quem é a velocidade final? 0 ao quadrado, 0. Quem é a velocidade inicial? 60 ao menos 2 vezes quem? Vezes a altura máxima. Então fica para vocês brincarem aí, isole a altura máxima e vejam se dá o mesmo 180, os mesmos 180. Bem ligado. Como é que eu faço para calcular o tempo para ele retornar ao ponto do lançamento? Se eu quero o tempo para ele retornar ao ponto do lançamento, é o tempo total. É o tempo que ele leva para subir, mais o tempo que ele demora para descer. Olhando para a nossa discussãozinha ali, ó, dá para achar de forma bem direta, né? Tempo de subida é igual a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Quanto é a velocidade inicial? 60. Quanto é a aceleração da gravidade? 60 dividido por 10. Zerinho com zerinho, 6 dividido por 1. Só combina hoje, né? 6 o quê?
Ah, agora são 6 metros. Liga logo, 6 metros, meu. 6 segundos, pessoal. É tempo. É segundos. Aí. Como ele quer o tempo total, então tu tem que lembrar o quê? O tempo total é igual a 2 vezes o tempo de subida, né? Nesse caso, 2 vezes 6 que dá 12 segundos. Então, para ele subir e descer, demoraram 12 segundos. Professor, não quer usar essa relação? Não tem problema. Usa as equações originais que tu está acostumado a utilizar. E usando as equações originais, que equação tu usaria para aqui? Função horária das velocidades. V2 igual a V1 menos G tempo. Nesse caso, tempo de subida. Velocidade final 0. Velocidade inicial 60 menos a aceleração da gravidade é 10 vezes tempo de subida. Então, percebam que na tua fórmula já te dei o sinal negativo. Expliquei o porquê desse sinal negativo ali. É porque adotamos a gravidade com sinal negativo. O sentido positivo da trajetória está para cima, a gravidade sempre aponta para baixo. Sempre negativo aqui. Então, para tu não ter pensando, ai meu Deus, eu vou botar negativo ou positivo, quando é que eu vou fazer? É só tu lembrar, se o lançamento é para cima, na tua fórmula tem esse sinal negativo aqui. Veja que em todas aparece. Em todas, na frente de G, tem um sinal negativo. Tranquilo? Então esses são os probleminhas gerais aí. Tu termina, isola o tempo, tu vai ver que vai dar a mesma coisa. Dá os mesmos 6 segundos. Multiplica por 2, dá 2. Beleza? Fechamos a aula de hoje.